pessoal, aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês o resultado de um projeto que eu fiz de investigação de um caso ufológico, né? Um caso da casuística ufológica. Caso muito interessante. Eu tenho certeza que se vocês gostam desse assunto, vão gostar muito deste vídeo. Vamos lá, então? Bom, o caso que nós investigamos através da visão remota foi o caso do contato imediato experimentado por Mara Fator, quando ele estava no apartamento da irmã e do cunhado, em Santo André, São Paulo, Brasil. Isso ocorreu na noite do dia 23 para o dia 24 de fevereiro de 2019. Aqui nós estamos vendo à esquerda a capa do livro dela, né, que ela escreve, que relata todos esses detalhes. Alienígenas na minha janela, a memória de meu contato físico com extraterrestres. Por tudo que nós vimos na nossa sessão de remota e por tudo que eu entendo do assunto, já vi, eu sabia que se tratava de um caso verdadeiro. E realmente a capa do livro dela diz isso e eu creio plenamente na veracidade do fato. Hoje, a edição que ela já tem publicada deste livro disponível para compra na Amazon já inclui um detalhe do relatório do nosso projeto de investigação desse caso. Então, parabéns, Mara. Eu espero, meu voto que venda muito esse livro, que é um livro muito interessante. Escrito do coração, com várias ilustrações. Essas ilustrações que estão aqui apresentadas são do livro dela, né? Essa foto é uma foto que ela tirou com o celular também, naquela noite. Está publicada no livro dela. Vamos ver, então, o que eu fiz. Eu achei muito interessante. Eu designei uma equipe de visualizadoras para visualizar esse alvo. Pessoal extremamente qualificado. E no final, eu atuei como gerente do projeto, eu fiz um relatório de projeto, bem sofisticado, bem formal, bastante formal, e entreguei esse relatório para a Mara, para ela conhecer, conversamos bastante a respeito disso, e para ela divulgar a quem ela bem entender. Aqui eu vou mostrar os resultados alguns resultados da visualizadora Arcturus Pérola. Vamos lembrar que, uma vez mais, que o visualizador está cego para o alvo. Elas não sabem, nenhuma delas que fez o trabalho sabia o que estaria visualizando. Isso é muito importante ter sempre em mente. Aqui nós temos na fotografia e da ilustração constante no livro da Mara, em que ela viu como foi um OVNI lançando uma série de símbolos para baixo e também cores, raios coloridos, né? Aqui o que me importa dizer que lembra, uma vez mais, a Arcturus não sabia o que estava visualizando. Ela posicionou na horizontal essas faixas, né? Ela desenhou corretamente essa reentrância, né? Essa entrada no prédio, no meio onde ficam as janelas, e fez essa interpretação, mas ela viu algo metálico, né? Observa uma estrutura redonda, lisa e brilhante, destoante do ambiente, que parece ter funções específicas de estudo. Apesar de destoar, traz uma sensação de respeito e benevolência. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas informações que eu extraí. São da visualizadora Priscila Spencer e da Laura Frankham. Então, a Priscila, ela fez esse que é muito interessante. Ela colocou, na verdade, essas peninhas para cima, eu inverti, girei 180 graus para baixo para ficar alinhado com a representação daquilo que a Mara disse ter visto, né? Isso aqui é uma ilustração feita por um conhecido, um amigo que fez para o livro dela. Então ela teve essa percepção dessa entidade, essa coisa translúcida, não nem tanto lá quanto cá, ou vice-versa, né? Alguma coisa entre dimensões, entre realidades. E a Priscila representou dessa maneira. Ela falou: meu Deus, que essa luz branca tão forte na janela. E a Priscila representou também essa luz, né? Eu estou mostrando as coisas aqui não necessariamente na sequência em que ocorreram, e nem na sequência que estão no livro da Mara. Okay? E a Laura fez esse desenho muito rico, que representa bem aquilo que foi na fotografia. A foto estava fora de foco,
uma câmera de baixa resolução à noite, é um objeto distante, mas a forma é bem similar. E ela colocou objeto cônico com indentações. Trópico. Antrópico é feito pelo homem, artificial. Antrópico é feito ou modificado pelo homem. Etéreo, nebuloso, neblina. Etéreo quer dizer que ele se encontra no ambiente aéreo ou espacial. E esse nebuloso, neblina, seja porque havia mesmo alguma neblina em volta dele, ou porque está fora de foco a fotografia que ela estava vendo mentalmente na sessão de visão remota dela. Mas o mais impressionante para mim da sessão da Priscila, voltando para a sessão da Priscila, foi que ela escreveu: meu nome é Mara Factor, que é o Mara Fator com a letra C. Existe uma tendência das pessoas falarem Mara Factor, puxar para o inglês, mas o nome dela é realmente Mara Fator, sem o C, né? Mas o fato da Priscila ter colocado meu nome é Mara Factor mostra que ela estava totalmente em contato com esse alvo, né? Isso em si mesmo já é fora de série. Ela escreveu AOL, lembrando, AOL que significa Analytical Overlay, traduzindo sobreposição analítica. É uma interpretação que o cérebro faz de uma informação que está vendo. Tudo aquilo que não for uma experiência sensorial direta, ou dimensional, ou de ambiência, ou conceitual, vai aparecer como AOL, que é nomes substantivos, frases completas, são chamadas de sobreposições analíticas, e podem estar corretas ou podem não estar corretas. No caso, 100% correta. E uma informação dessa dá muita credibilidade a tudo mais que ela colocou na sua sessão. Nós vamos ver agora. Isso aqui está aquele desenho que eu mostrei, né, na posição que apareceu. Pontos luminosos, azul, prateado. Uma entrada, aqui à esquerda, estamos do lado esquerdo, uma entrada, luz. A mesma entrada de outra maneira. Atração perigosa, sustentável, aqui parece que seja um buraco de minhoca, né? Muita energia, tudo aqui indicações de energia. A live, olha só, está vivo, algo vivo. Voltando para aquele desenho, né? É algo vivo. Relógio quântico marca o tempo. Tem os círculos dentro de círculos. Algo rápido à velocidade da luz. Entrada, percorrer o caminho. Denso. Algo que se abre. Porta aberta. Abertura gigante. Essa forma aqui muito interessante, parece o lançamento de um foguete, com alguma explosão lá em cima. Passagem por cima de um planeta. Mancha grande, meio branco. Off alguma coisa, não estou lembrado. Escuro. O planeta lembra o planeta Terra. Lembra o planeta Terra. A impressão que dá com essas informações, a Mara cita que realmente houve um lapso de tempo em que ela não recorda o que aconteceu, que pode, com base nessas informações, pode representar, somando as informações, uma viagem que a Mara tenha feito. Pode ser que ela tenha ido lá, visitado um outro planeta, ou saído do local dela, do apartamento, da atmosfera, fez uma viagem especial. Ou pode ser que tenha sido só aquela nave espacial, mostrando a sua chegada aqui, o ser que estava dentro dela, todo o processo que houve para chegar ao planeta Terra, através de portais e tudo mais, né? Buraco de minhoca. Então, quando você não tem feedback, ou seja, uma retroalimentação, formalmente chamado verdade de campo. Verdade de campo é aquela informação que você dispõe para confirmar os seus dados. A validade, a precisão, a exatidão. Precisão e exatidão são coisas distintas. Então, como nós não temos verdade de campo, tudo que se fala, tudo que se diz nesse tipo de trabalho de visão remota é especulação. Tem que ser tratado como especulativo necessariamente. Mais dados da sessão da Priscila. Muitas informações energéticas. Olha aqui, parece DNA, mistura de DNA quântico.
Possível descrição de um veículo, espaço temporal e seus ocupantes. Aqui já informação que eu extraí da sessão da Priscila e coloquei no relatório de projeto. De perto tem alteração na coloração. Vermelho, triangular baixo, como se fosse um navio. Pessoas trabalhando, andando uniformizadas e de capacete. Antimatéria é um líquido preto comparado aos humanos, porém são altos, magros, finos, têm cabeça grande, olhos amendoados, pretos ou castanhos, linguagem alien. Tirania, falha na memória, é que se acham espertos demais para não vê-los. É interessante, né? Eles acham que o ser humano, talvez essa espécie aí que está interagiu com a Mara, talvez eles achem que nós realmente não conseguiríamos saber o que eles estão fazendo. Aqui tem espécies alienígenas de diferentes tamanhos e diferentes ordens. Aqui ela está se referindo à viagem que a própria Priscila fez para chegar nesse outro lugar. Não, também, mais uma vez, essas informações todas podem ser não a Mara Fato viajando, mas a Priscila fazendo a viagem dela para chegar aonde, na fonte, na origem daquele objeto voador, daquele OVNI e daquele ser que veio visitar a Mara, lá em Santo André. Uma espécie que se diz ser eu no futuro. Aqui tem espécies de diferentes tamanhos e ordem, como eu falei. Espécies low profile, low profile quer dizer inconspícuo, discreto. Uma espécie que não aparecem muito na mídia, mas que estão presentes em alguns eventos. E qual é os possíveis propósitos associados a esse alvo? Segundo resultados da sessão da Priscila, monitoramento constante, utilidade no ar. O propósito é intervir, selecionar quem são os mais tardes futuros deuses. Foco total no amor. Que coisa, hein? Arctúria. Decisão contínua a pedido da lei que proteja algo. Pedido de socorro tem a ver com eu, maiúsculo. Testemunha, para testemunhar. O propósito desse evento foi dar testemunho. Eu resumiria tudo nisso. Tem vários outros propósitos associados, outro é estudar também, que nós vamos ver daqui a pouco. Solidificar o social, possivelmente consolidar esse conhecimento na sociedade. Solidificar a versão alien, sob o ponto de vista dos visitantes de fora da Terra. Desafie-se, a prova do eu, que leva a memória, luz na escuridão. Muito interessante, luz na escuridão. Tem mais outras coisas para mostrar, mas eu vou parar por aqui. Com essa sessão da visualizadora Virgínia. A Virgínia não participou do projeto. E ela estava visualizando um outro alvo, tipo contato ufológico, mas só que aconteceu que na sessão dela apareceu uma montanha de informações. E como eu já tinha feito o projeto, o relatório, e tinha visto todas as sessões, já tinha lido o livro da Mara, conhecia bem o caso, eu falei, não, ela acessou o caso da Mara Fator nessa sessão. No caso de uma sessão de visão remota dessa natureza que acontece isso, a nota é 0, errou, porque o alvo não era esse. Errou, você errou. Mas, então por isso eu tratei esse assunto com uma enorme excepcionalidade. Os resultados foram tão bons, eu falei, não posso desprezar. Houve alguma intenção por trás, e não foi da Virgínia, ela não sabia de nada. Estava cego para esse outro alvo que ela deveria estar visualizando, mas no meio do caminho ela foi desviada para esse assunto e foi desenhando, escrevendo, escrevendo. Se não fosse essa sincronicidade de coisas, eu conheci a Mara através de um evento, uma live de um grupo de apoio a contatados. Pessoas tiveram contatos imediatos, terceiro ou outro grau. Me interessei pelo livro dela, li o livro, achei interessante. Dando aula de visão remota, designar alguns visualizadores para fazer experimento. Fiz o projeto, estava totalmente a par de todos os detalhes conhecidos do caso dela. E alguns, além desses conhecidos, os desconhecidos que surgiram nas sessões de visão remota. Então, a sincronicidade foi que eu tinha a condição, eu, instrutor da Virgínia, de saber o que ela estava fazendo. Se eu não conhecesse o caso da Mara Fator, se não tiver qualquer conhecimento sobre o assunto, eu teria simplesmente desprezado essa sessão dela, da Virgínia, como sendo um absurdo. Não, você errou tudo, etc. Então, às vezes na visão remota acontecem coisas que são além do que já é além, né? Visão remota é para a mente comum, né? Você que me vê, né?
Nossa mente objetiva é algo absurdo. Eu falei, caramba, isso é absurdo, é impossível, mas a visão remota é impossível, a gente faz todo dia, todo ser humano tem esse superpoder. Foi isso que permitiu acontecer. Alguém ou algo, alguma força, a consciência universal, chama de que for, que gerou essas coincidências que permitiram que uma pessoa visse esse alvo sem saber o que que era, e eu soube identificar o que que ela estava fazendo. Que o alvo era outro, se eu não soubesse, eu teria dado 0 nela. Então há um motivo para isso. Parecem fitas coloridas aqui, ó. Azul, laranja, vermelho, verde, amarelo. Ela botou tudo aqui, ó. Peneira com fitas coloridas usada em danças folclóricas do colégio. Lembra daquelas peneirazinhas que tem as fitinhas em volta? Foi o que ela simbolizou. Era um OVNI com isso aqui. Depois aquela criatura que apareceu dentro do quarto. Parece um aquário com uma criatura diferente, mas lembra uma medusa. Olha aqui a ilustração do livro e o que ela viu. Elevador panorâmico, na verdade era o disco voador, o OVNI. A gente chama de disco voador, que é da minha época, da minha infância, nós chamávamos tudo de disco voador. Mesmo que a forma não fosse essa. E esse rastro luminoso, né, de tiras, ela interpretou a posição, essa reentrância no prédio, né? E assim vai. O ser, por exemplo, fez ela lembrar do Lula Lelé, o desenho antigo. E várias outras informações que surgiram. Translúcido, bioluminescente, angelical, amoroso, estupendo. Ela reconheceu o ser com o rosto dentro, tá vendo? Parece gelatinoso, com LEDs coloridos ou cílios. Exatamente, que está o desenho aqui, ó. Tem sequências variadas de movimento das luzes, vibra muito. Ela ficou arrepiada com a informação. Pediu permissão para tocar. Avermelhado à esquerda, aqui ela está se referindo ao OVNI em si, emana luz branca azulada. Vejo de onde estou. Aproxime-se do alvo o suficiente para descrevê-la. Ainda estou paralisada, com o torpor inicial. Pele fria, mão suando, taquicardia. A Virginia teve um contato muito forte. E ela também aqui ela está se posicionando no lugar da Mara. Ela está relatando a sensação da Mara durante o evento. Isso chama-se integração com o alvo. Algo percorre meu corpo com a sensação pós-cãibra. Nós mostramos essa sessão para Mara, junto com as nossas visualizadoras, nossa equipe. Ela chorou muito, ficou muito emocionada, porque ninguém esperava que alguém fosse fazer essa constatação. E apareceu muita informação para enriquecer a experiência dela, para esclarecer as coisas que ela tinha vivido e não conseguia explicar. E muitas explicações saíram na sessão das outras e da Virginia. Virginia está fazendo deduções. Acredito que usam energia taquiônica para materializar o que quiserem. Afinal, onde estava a cauda da noiva que apareceu ao sair, né? Está dissipando, saindo, escorre como fumaça do incenso de cascata. Aqui ela bota esse desenho, é como se fosse a Mara, o cabelo da Mara visto de cima, ela olhando para baixo da janela e vendo o OVNI embaixo, aquelas fiozinhas, então ela olhando para baixo do prédio. Né? Excelente, observe da janela, descreva o desenho. Ela pediu isso subconsciente, se posicionou naquele ângulo e descreveu e fez esse desenho aqui. Uma sessão do mais alto quilate, com mais alta qualidade. Eu tenho certeza que vocês gostaram e vão ficar muito interessados em aprender visão remota para fazer investigação de casos ufológicos. Agora é a sua vez, como todos os nossos vídeos nós temos feito, é a sua vez de testar o seu superpoder de visualizador remoto. Sua habilidade de clarividência, de clareaudiência, percepção extrasensorial, pensamento intuitivo. E não é adivinhação. Então eu vou passar para você agora a coordenada, o código de um alvo e as instruções. Você vai parar o vídeo, fazer a sessão, 10 minutos, não passa disso não. Depois bota para tocar de volta o vídeo e vai aparecer no final. Eu vou mostrar para você qual é o alvo que você acabou de visualizar. Ou seja, a verdade de campo, o feedback, a retroalimentação, ok? Então, sucesso, boa sorte, até mais. Aguarde um pouquinho, hein? A coordenada do alvo do dia é 1M0036. Bem, agora que você já
anotou a coordenada do alvo que você vai usar para treinar, você pega caneta e papel e faça conforme as instruções que eu vou apresentar agora. Se você já leu essas instruções antes, já viu em vídeos anteriores, só dá uma pausa, faz a sessão, depois avança o vídeo até chegar o feedback e veja qual foi o alvo que você acabou de visualizar. Então a instrução é bem simples. No canto superior direito, coloca o seu nome ou avatar, apelido, codinome, se quiser seja identificado. Logo embaixo coloca a data de hoje, embaixo a hora de início e o local em que você se encontra ao fazer a sessão. Quarto, escritório, sala de jantar, jardim, copa, cozinha, no ônibus, no trem, no avião, onde for, no barco, onde você estiver nesse momento. Embaixo, desce mais uma linha, vai para o lado esquerdo e escreve a coordenada que você acabou de anotar, a coordenada do alvo. As duas folhas que você vê à esquerda vão mostrar as instruções para fazer a sessão. Quais são? Escreva e desenhe suas percepções sempre descendo na folha. Sempre descendo, não coloca tudo na mesma linha, porque senão depois fica difícil compreender os resultados que você obteve. Coloque no papel tudo que surgir em sua mente. O que surgir, coloca. Não fica avaliando, não pare para avaliar. Você vai parar para avaliar o resultado depois de acabar a sessão. Não tente interpretar as suas percepções. Coloque no papel e siga em frente. Colocou no papel, esquece. Não tente adivinhar o que é o alvo a partir daquilo que você está obtendo de informação. Não tente adivinhar. Use mais de uma folha se precisar. Se usar mais uma folha, numera da segunda folha em diante no canto superior direito. Não use o verso, porque na hora que você quiser fotografar, digitalizar, escanear a sua sessão para enviar para alguém, vai aparecer o que você escreveu do outro lado da folha. Então fica muito ruim, fica muito feio. E às vezes atrapalha para entender o que está escrito. Limite o tempo de sessão ao máximo de 10 minutos. Na Stargate Brasil, nós ensinamos um método chamado Miami, que é um método de visão remota controlada, que permite você ir além dos 10 minutos, passar horas ou dias fazendo a visão remota, né, com intervalos, é claro. Mas fazer sem método não é recomendável. Anote a hora de término ao final. Acabou de fazer a sessão, no lado direito escreve a hora de término, logo abaixo da última linha ou do último desenho que você tiver feito. Se você ouvir ou ler alguma palavra na sua mente, escreva. Se você vir alguma imagem, desenhe. Sempre coloque tudo no papel. Durante a sessão, respire calmamente, profundamente, relaxado, sempre tranquilo, sem pressa, e faça perguntas neutras para estimular o seu subconsciente. O que é a pergunta neutra? É aquela que pode ou não ter resposta, e você deixou a resposta em aberto para o seu subconsciente. Exemplos: cores, brilhos, sons, cheiros, sabores, texturas. Texturas é pele, né? Sensação de tato. Ambiência, formas, padrões, tamanhos, posição, distância, temperatura, peso, massa, estado físico, sólido, líquido, gasoso, plasma. Movimento, estado de movimento, intensidade, emoções, propósitos. Existe algum propósito associado a este alvo? Outras perguntas. Seja criativo nas suas perguntas, com cuidado de que sejam perguntas abertas, para dar até a oportunidade de não haver resposta para a pergunta. E se houver resposta, será aquela que seu subconsciente lhe der. Ok? Então agora, dá o pause, faz a sua sessão, depois toca o play de novo, e logo em seguida você verá o feedback do alvo que você terá visualizado. Tá bom? Até já. Vamos ver agora o alvo que você acabou de visualizar. É um alvo bem simples, coordenada 1M0036, cujo título é Avião de Treinamento Saab 105 voando na faca. É um avião fabricado na Suécia, pertencente à Força Aérea da Suécia. E a legenda dela diz: Capitão Peter Hagen Hedberg, fazendo uma manobra na faca. Manobra na faca quer dizer quando o avião fica de lado. A nosso lado, ao lado de quem está tirando a fotografia, tem outro avião voando, certo?
e mostrando como os aviões do antigo time 60 eram pintados. Essa palavra que está escrito aí, Flygvapnet, significa Força Aérea em sueco. Fotografia tirada por Tim Jameson. Tem fotos maravilhosas. Então, nesse alvo, espero que você tenha percebido o espaço aéreo, velocidade, energia, muito movimento. Essas duas esteiras de fumaça que ele produziu, são dois geradores de fumaça, né? A emoção, alguma pessoa dentro da cabine, reflexo do sol na cabine, os círculos, que são os cocares, os emblemas da Força Aérea Sueca, né? Círculo azul com a borda amarela, com 3 coroas amarelas dentro. E assim vai, a aeronave camuflada, com detalhes em amarelo, geradores de fumaça em azul. O fundo, o céu com nuvens, um rio embaixo, a superfície com vegetação e terra nua, e assim por diante. Eu espero que tenham gostado de visualizar este alvo e que tenham acertado tudo. Parabéns, obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.